eu quero falar aqui sobre os criminosos, né, da cruz. Eu li no começo que Jesus estava sendo crucificado. E ao lado de cada um, ao lado de Jesus havia dois criminosos. Um abordou Jesus e ele começa a falar para Jesus, duvidar do senhorio de Jesus. Ele começa a pedir, ele começa a conversar com Jesus, falar para Jesus assim, Jesus, se você é realmente o Filho de Deus, se você realmente é o Cristo, salva você e salva nós também. Né? Ele queria sair daquela situação, ele não queria morrer, ele não queria ser crucificado. Então ele olha para Jesus, duvidando, e ele fala, olha, se você é mesmo, ele estava experimentando Jesus, olha, se você é mesmo Jesus, prova para mim. Prova com atitudes, prova com livramento, prova fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E quantas vezes na nossa vida nós procuramos Jesus dessa forma? Nós ouvimos falar de Jesus, sabendo que ele faz milagres, e muitas vezes a gente vem até Jesus duvidando, e muitas vezes a gente vem até Jesus, aborda Jesus, mas buscando para nós livramento, buscando algo do nosso interesse, buscando o que a gente quer, buscando a nossa demanda, mas do nosso jeito, na nossa hora, do jeito que a gente quer. E aquele homem, ele aborda Jesus dessa forma, ele fala, olha, se o Senhor é o Cristo, salva o Senhor, salva a gente, me tira dessa situação aqui que eu estou. E do outro lado havia outro criminoso. E aquele outro criminoso, ele começa a conversar. Ele entra na conversa e ele fala o seguinte, olha, eu reconheço que eu estou aqui, que você está aí, porque nós somos pecadores. Porque nós fizemos por merecer. Porque nós estamos colhendo as consequências das nossas ações. E aqueles dois homens, gente, eles estavam na cruz porque eles foram sentenciados pelas autoridades da época, colhendo pela lei dos homens o que eles tinham praticado. E Jesus não. Mas aquele homem, ele fala, olha, eu estou aqui, você está aí porque a gente errou, porque a gente semeou iniquidade, nós infringimos a lei, nós infringimos a autoridade, nós cometemos obras com as nossas mãos, com o nosso querer, que dão respaldo para a gente estar aqui nessa cruz. Mas esse homem aí, que você está falando, ele é um inocente. Ele está sendo condenado, ele não tem culpa. Ele está sendo condenado injustamente. Ele não fez nada de errado. Engraçado que aquele homem ele teve uma percepção diferente. Então é possível a gente estar num lugar, é possível a gente viver num ambiente e ter percepções diferentes de Jesus. Um tinha percepção de Jesus fazer o que ele queria e livrar ele das consequências do que ele tinha feito. E muitas vezes a gente quer Jesus para isso. E eu quero te dizer uma coisa aqui. E eu tenho aprendido isso na minha vida. E o Espírito Santo tem me ensinado. Deus me ama, Deus me perdoa, mas eu vou colher as consequências das minhas ações. Eu vou colher as consequências das minhas ações, porque tudo que eu estou fazendo, eu estou semeando, e eu vou ter uma colheita. Eu vou ter uma colheita, uma consequência dos meus pecados. E aquele homem, ele entendeu, ele olhou para Jesus, ele falou, olha, esse homem está sendo morto aqui, esse homem não é culpado, não. Esse homem, ele é inocente. Esse homem não fez nada de errado. E ele olha para Jesus e faz um pedido. Fala, Jesus, lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. E Jesus fala para ele, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Gente, não tinha jeito daquele homem descer da cruz e batizar naquele momento. Ali era o momento final. Ali eram os últimos instantes daquele homem. E não tinha jeito dele descer daquela cruz e ser batizado. Então, há certas coisas que Jesus faz, a gente não entende. Então, para aquele homem, não teve como ele ser batizado. Mas para nós,
Hoje nós temos a oportunidade da gente reconhecer Jesus, reconhecer o senhorio de Jesus, reconhecer a inocência de Jesus, reconhecer que Jesus veio assumir o nosso lugar. E eu quero citar aqui um versículo que me impactou profundamente essa semana. E esse versículo está no meu coração. Lá em Isaías 53, Deus ele traz uma revelação para Isaías. Isaías era um profeta de Deus, e Deus traz para ele, abre para ele, descortina para ele algo que aconteceria no futuro, sobre Jesus. Isso está registrado em Isaías 53, é um livro maravilhoso que fala sobre Jesus, vai descrevendo como Jesus era. E naquele texto, que eu li um versículo aqui, fala que Jesus, ele foi sofrido, moído, maltratado, morto, crucificado. Ele assumiu o meu lugar, o seu lugar, pela nossa rebeldia. E essa semana eu li em uma Bíblia, uma versão dizia assim: ele foi moído pela rebeldia do meu povo. Então, gente, nós somos muito rebeldes. E para a gente entender um pouco de rebeldia, nós temos que revisitar alguns lugares do nosso relacionamento, às vezes, com os nossos filhos. Talvez você tenha filhos grandes, adultos. Ou talvez você está vivenciando seus filhos na primeira infância. Ou às vezes você tem filhos como eu, que estão na adolescência. Ou você tem filhos já casados, mas você pode revisitar lugares na sua memória de momentos que seu filho foi rebelde, que você queria o melhor para o seu filho, que você queria trazer para ele clareza, entendimento, exemplo, para que ele pudesse pegar um caminho diferente do que ele estava seguindo, do que ele estava pensando, do que ele estava querendo. E assim somos nós em relação a Deus Pai, porque Deus, ele é o nosso Pai. E muitas vezes Deus tem para nós um caminho de vida, um caminho de bênção, um caminho de libertação, um caminho do novo de Deus, só que nós insistimos a fazer as coisas do nosso jeito. Por isso Deus, o Espírito de Deus, ele inspira Isaías a escrever, e está aqui no verso 6 de Isaías 53, que diz assim: todos nós como ovelhas temos nos desviado. Então Deus, ele traz para Isaías que, comparando nós como ovelhas, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. Então muitas vezes eu quero deixar o meu eu falar mais alto e eu quero andar pelo meu próprio caminho, pela dureza do meu coração, pelo jeito que eu acho que é melhor, pela minha alma, pela minha consciência, pelo jeito que eu aprendi, pelas minhas convicções, pelos meus conhecimentos, pelo que eu penso, pelo que eu acho. Mas eu vim aqui nesse dia te convidar para você abandonar isso. Para você, talvez hoje seja o dia de você fazer uma ruptura na sua vida, uma cisão, uma conversão. Aquele homem que estava lá no Calvário, lá no lugar do Gólgota com Jesus, ele olhou para Jesus e ele viu que Jesus era inocente. Ele viu que Jesus estava sendo morto injustamente. Jesus estava ali naquele lugar assumindo o lugar do culpado. Jesus, ele foi eleito por aquela população, por aquelas pessoas, pelo clamor daquela multidão, que queria que ele morresse e que Barrabás, que era um criminoso, fosse solto. Barrabás tinha feito muitos crimes e ele tinha matado uma pessoa. Mas o povo, a multidão, começou a clamar, começou a pedir: não, mata Jesus, mata o Cristo e deixa o Barrabás, solta. Então Jesus estava lá na cruz do Calvário no lugar do Barrabás, no lugar da Francislene, no lugar, e aí você põe seu nome. Se você já chegou nesse estado, né? Porque talvez você não chegou, talvez você ache que você é o bom, né? Que você não precisa de salvação, você não precisa de Jesus como Salvador. Ou às vezes acha que não precisa, ou às vezes não quer mesmo. Mas aquele homem, ele chega e olha para Jesus e fala assim: ele não deveria estar ali. Ali não é o lugar dele. Ele está assumindo o lugar do culpado, porque aquele homem é inocente. E quando ele olhou para Jesus inocente, ele viu, ele fez uma conversão. O intelecto dele, a mente dele, passou por uma ressignificação. Ele falou: eu sou culpado. Eu estou aqui morrendo
porque eu sou culpado. Então, quando ele olhou para Jesus, ele se viu. Quando ele olhou para Jesus, ele se viu. Gente, nós precisamos olhar para Jesus e nos ver. E nós temos vivido dias muito difíceis, porque nós não temos submetido à autoridade, nós não temos desenvolvido a nossa salvação. Romanos, no capítulo 13, tem um versículo que fala o seguinte, Romanos 13, 12, a noite é passada e o dia é chegado, portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Andemos honestamente como de dia, não em festanças, nem em bebedeiras, nem em orgias, nem em contendas e inveja. Sabe o que eu achei interessante? É que fala 2 vezes sobre bebedeiras, no verso 13 de Romanos 13, 13. E aí, nós temos vivido dias difíceis. Por quê? Porque a gente não se vê, a gente não se enxerga. Nós enxergamos o outro, nós julgamos o outro, nós queremos ser beneficiados, nós queremos explorar. Você vê, aquele homem, o outro homem criminoso, ele estava lá na cruz e ele estava olhando para Jesus falando assim, olha, livra, se você é o Cristo mesmo, porque ele era incrédulo, se você é mesmo tudo que eles falam que você é, livra você e me livra também. Então nós temos vivido a rebeldia, a incredulidade, nós temos vivido uma vida da gente viver no nosso benefício próprio. Se tá bom para mim, então não interessa o outro. Então, se eu estou confortável, se para mim está tudo bem, então o outro para mim não interessa. E aquele homem, ele mostra isso com as suas palavras. Ele só reproduziu para Jesus em palavras o que estava na alma dele, o que estava nas emoções dele, o que ele era mesmo. Ele só verbalizou. Agora, aquele outro homem, ele olha para Jesus e ele se vê. Ele viu, ele entendeu, gente, o evangelho de uma forma tão clara, mas no pior momento da vida dele. Na hora que ele estava sofrendo a pior dor, a pior vergonha que podia existir, que era morrer de cruz, uma dor misericórdia, uma dor que a gente não conhece, que a gente não sabe o que é. Mas naquele momento, pior da vida dele, ele entendeu o evangelho de Jesus de uma maneira muito clara. Ele olhou para Jesus e falou assim, um inocente está no lugar do culpado. Eu sou culpado. E ele pede, ele se vê. Ele olhou para Jesus, ele se viu. E tem um versículo no Salmo 34, 6, que diz assim, olharam para ele e foram iluminados. Quer dizer, eu olho para Jesus e eu sou iluminada. Para quê? Para me ver, para ver o meu coração mau, para ver o meu coração enganoso, para ver que eu tenho em mim uma guerra que eu vivencio todo dia. Então eu citei aqui agora há pouco Romanos 13, 13, por quê? Porque o desejo de Deus para nós, o desejo de Jesus e do Espírito Santo é que nós venhamos desenvolver a nossa salvação. Nós já somos salvos, mas esse versículo está na palavra de Deus porque nós precisamos desenvolver a salvação. E foi algo pesado, né? Algo que para nós, para muitos de nós, a gente não concorda e a gente vai a gente vai contestar, né? A gente não vai aceitar o que a palavra de Deus está dizendo. Deus usa do apóstolo, lá no Romanos 13, é dito que nós temos que abandonar certas coisas. Orgias, bebedeiras, inveja, contenda, briga. É isso que fala lá em Romanos 13, 13. E nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos desenvolver. Mas para a gente desenvolver, é o verso 11. Então, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. Então, Deus quer que a gente desenvolva a nossa salvação. E Deus quer que a gente deixe para trás algumas coisas. Algumas coisas que a gente fazia antes que a gente não pode fazer mais. E esse texto, ele encheu muito meu coração, porque a gente vive dias muito difíceis. As pessoas são muito rebeldes,
Jesus foi morto pela nossa rebeldia, pelo nosso pecado, pela nossa submissão. E hoje nós temos vivenciado dias que nós não respeitamos a autoridade, quando o Espírito Santo usa um pastor, usa um líder, usa um pai, usa uma mãe, usa uma pessoa para trazer uma palavra de conserto, uma palavra de direcionamento, uma palavra de prumo, as pessoas não aceitam. Elas ficam rebeldes, elas dão birra, elas saem da igreja, procura aliados para conversar, para achar aliados, para validar o seu comportamento pecaminoso. É isso, consegui. Você está em pecado, você está em submisso, você está rebelde. Aí você quer procurar os parça, né? Os parceiros para você ser um maldizente, para você falar mal, para você... Pessoas que vão te ajudar a validar o seu comportamento, um comportamento pecaminoso. E eu quero citar aqui Romanos 13, que diz que todas as autoridades, elas foram constituídas por Deus. As autoridades, elas foram constituídas por Deus para o nosso bem. E quando nós estamos submissos às autoridades, nós estamos seguros. E se você acha que o que eu estou falando não tem nada a ver, pega a palavra do Senhor e leia Romanos 13. E peça para o Espírito Santo trazer discernimento para você. E quantos líderes têm se acovardado, quantos líderes têm se sentido acuados, intimidados, têm ficado adoecidos, porque as ovelhas são rebeldes. E a rebeldia é algo tão forte, tão presente, que o primeiro pecado aconteceu lá no céu, né? Que o inimigo de Deus, Lúcifer, ele ficou rebelde contra Deus. Ele queria ser acima da autoridade de Deus, ele queria ser mais do que Deus. E ele achava que Deus não tinha entendimento, conhecimento e domínio de saber o que ele estava intentando. E a Bíblia diz que ele foi precipitado. E junto com ele veio a terça parte do céu, de anjos que concordavam com a atitude dele, que foram convencidos por aquele espírito de rebeldia, de querer usurpar a autoridade, o poder de Deus. E eles se transformaram em demônios. E sabe o que aconteceu? Quando nós estamos em atitude de rebeldia, nós estamos parecendo com quem? Eu vou deixar subentendido. Quando nós temos a atitude de rebeldia, quando Deus usa os líderes, os nossos líderes espirituais para trazer uma palavra do trono de Deus, uma palavra que foi revelada pelo Espírito Santo, que houve jejum, que houve oração, que houve conserto, porque para a gente trazer uma palavra de Deus, nós precisamos de buscar conserto para a nossa vida. Porque a palavra que eu estou trazendo, ela está sendo conserto na minha vida? A espada que eu estou proferindo da palavra de Deus, ela está cortando na minha vida também? Ou eu sou hipócrita que prego a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não traz conserto na minha vida? Um dia eu estava com meu esposo dentro do seminário aqui em Anápolis. Eu namorava com ele, né, apaixonada demais, e aí eu fui assistir uma aula no seminário com ele. E eu assisti uma aula de hebraico, não entendi nada. E o pastor que deu essa aula no seminário, o pastor André, ele estava ensinando eles lá. Ele falou, olha, às vezes eu vou pregar alguma coisa, eu vou preparar, e eu vou nos originais, né? E ele estava citando o hebraico. Ele fala, às vezes eu quero falar uma coisa, e eu estudo aquele texto e eu vejo que não tem nada a ver com aquilo. Ou às vezes eu estudo e Deus traz para mim um entendimento de que eu estou em pecado, que eu estou errado, que eu preciso consertar. Então, o que acontecia? Ele, na preparação da palavra, ele ajoelhava, pedia perdão a Deus, porque aquela palavra que ele ia ministrar para as pessoas, ela cortava nele primeiro, ela trazia conserto na vida dele primeiro, ela trazia libertação na vida dele, transformação na vida dele. Então eu nunca esqueci aquilo que aquele homem falou. Eu sou péssima desenhista, lá você tem que desenhar, fazer os desenhos lá do hebraico, eu não sei nada, mas isso ficou na minha cabeça dessa aula que eu assisti com meu esposo no seminário.
Eu nunca me esqueci disso. Então, nós precisamos ter esse entendimento. E quando essa palavra de Deus, que os pastores, eles choram, eles oram. E muitas vezes o mal quer nos intimidar para a gente não pregar a palavra. E eu quero rememorar aqui Apocalipse. Apocalipse, lá no final, Deus usa João para falar algumas características de pessoas que não herdariam o reino dos céus, que não entrariam no reino dos céus. E a primeira coisa que fala lá em Apocalipse, lá no finalzinho, depois eu posso deixar o versículo nos comentários, é que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, muitas vezes, as nossas ovelhas, muitas vezes, os nossos filhos, eu vou falar no meu contexto, né, de filho. Você que cuida de pessoas, você que Deus te confiou um rebanho, você que é um pai e uma mãe, muitas vezes a gente se sente acovardado, intimidado para aconselhar, para exortar com amor os nossos filhos, as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, que estão vivendo em rebeldia. E às vezes, muitas vezes a gente pesa na balança e fala, não, eu não vou liberar essa palavra, eu não vou pregar dessa maneira, porque isso vai me trazer muitos danos. Então a gente tem que repensar até que ponto eu sou um servo de Jesus verdadeiro, até que ponto eu estou disposto a trazer a palavra que Deus deseja que eu traga para trazer libertação. Porque muita gente tem errado o caminho porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Oséias diz isso. O meu povo ele tem sido destruído, tem sido arruinado, porque não tem conhecimento. E Deus tem levantado homens e mulheres nesse tempo com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria, pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos discipular, para nos aconselhar, para nos ouvir. E eu quero dizer aqui que Jesus não nos chamou para ter partidarismo. Jesus não nos chamou para a gente fazer divisão. Jesus não chamou para a gente ficar do lado de um em detrimento do outro. Não. Jesus nos chamou para nós proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Jesus nos chamou para a gente defender a palavra da verdade. Jesus nos chamou para proclamar a verdade de Jesus e não para validar comportamentos pecaminosos de rebeldia, de insubmissão, de desamor, de ciúme, de inveja que a gente tem vivido. E quantas vezes a gente tem pagado um preço alto? Muitos homens e mulheres de Deus têm pagado um preço alto, porque proclamam a palavra de Deus e sobre a vida deles levanta uma fúria, uma fúria. Por quê? Porque estão pregando a palavra que traz libertação. E muitos homens da palavra de Deus já passaram por isso. Passaram por isso. Eu já citei vários aqui. Já citei Jeremias, que foi levantado por Deus no tempo para arrancar coisas que não agradavam a Deus. E a gente não cresce. E tem uma palavra do Senhor que vem na minha mente agora que diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu falava como menino, mas quando eu cheguei à maturidade, eu deixei para lá as coisas de menino. Então tá passando da hora da gente parar de ser menino, tá passando da hora da gente dar birra, dar piti. A gente precisa crescer e é muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Que se eu escuto alguma coisa que eu não quero, eu saio de lá e abro uma igreja. Eu saio de lá e vou para outro lugar. E nós precisamos sujeitar a Deus, sujeitar o seu espírito, sujeitar as autoridades, sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. É um versículo que tem falado muito ao meu coração nos últimos 90 dias. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aquele ladrão lá na cruz, ele olha para Jesus e fala: gente, tem um inocente no lugar errado. Tem um inocente no lugar de um culpado. E eu me vejo culpado quando eu olho para esse homem, para esse Cristo, para esse inocente morrendo por mim. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes a gente está no meio da injustiça, a gente está vendo o nosso lar naufragar, a gente está vendo tantas coisas acontecerem e a gente sabe que é por nossa culpa aquela tempestade.
Eu me lembro aqui de Jonas, o profeta Jonas. Ele um dia, ele está dentro do barco, vendo a tempestade no barco. Aqueles homens que serviam a deuses, não serviam ao Deus verdadeiro. Olha para Jonas, confronta Jonas, questiona Jonas. E Jonas fala, gente, você sabe por que essa demanda está acontecendo? Você sabe por que essa tempestade está acontecendo? Você sabe por que esse pampeiro, esse rebuliço está acontecendo? Por minha causa. Porque eu sou um profeta desobediente. Porque eu não vou onde Deus quer que eu vá. Porque eu não falo o que Deus quer que eu fale. Porque eu não amo como Deus quer que eu ame. É por isso que está tendo esse pampeiro, essa tempestade, para que eu entenda a vontade de Deus. E eu nunca me esqueço que eu estava na escola dominical um dia, há uns anos atrás, um dos pastores lá da minha igreja, ele disse assim, se Deus precisar ser didático com você, mais didático, pior para você. Então, às vezes, Deus está chamando a nossa atenção. Desperta, 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 acorda. E a gente não acorda. Jonas estava dormindo. Deus permitiu uma tempestade, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, acorda. Toma posição na sua vida hoje. Às vezes seu lar está naufragando, seu marido está à beira de um ataque de nervos, de surtar, porque você não toma posição de mulher sábia dentro da sua casa. A palavra do Senhor diz, eu não entendo, eu não estudei, eu não tenho estudo, mas eu quero dizer que eu entendo que quando a palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, a tola com as próprias mãos derruba. Toma posição e você acha que está tudo certo. Você não vê que a culpa é sua. Nós precisamos parar hoje, olhar para a cruz e falar, o inocente morreu por mim. O inocente morreu por mim. E eu preciso mudar, porque eu sou culpado. O que eu estou sofrendo, o que eu estou passando no meu emprego, o que eu estou passando na minha vida é por minha causa, porque eu estou colhendo o que eu plantei. A minha insensatez, a minha imoralidade. A minha vida dupla, de ser uma coisa na igreja, uma coisa na rua, de brincar com as coisas de Deus, de viver uma vida de hipocrisia, de tocar nos profetas de Deus, de não servir a Deus em espírito e em verdade, de querer que o evangelho de Jesus seja um evangelho barateado, das coisas fáceis. Jesus morreu na cruz, Jesus verteu o sangue dele, Deus desceu, esvaziou da glória para eu ficar brincando de evangelho de Jesus. Para eu ficar brincando, para eu ficar sendo pedra de tropeço na vida das pessoas, as pessoas olhar e falar, ser de Jesus é ser desse jeito? Para, em nome de Jesus. Chega, chega. Vamos parar com esse espírito que havia naquele homem lá que estava do lado de Jesus. Falou, o Senhor é Cristo mesmo? O Senhor faz milagre mesmo? Então o Senhor tira dessa situação. Ele ia pagar a consequência. E nós vamos pagar as consequências do que a gente tem semeado. Nós vamos pagar. Deus não isentou, nem Jesus. Jesus era inocente, ele não foi isentado. Nós que somos culpados, nós vamos ser isentados. Mas houve salvação lá no lugar de caveira. Lá no Gólgota, lá no Calvário teve salvação. Sabe por quê? Porque teve um homem que teve a lucidez no final da vida dele, no meio de tanta dor. Foi a didática de Deus para ele. No meio de tanta dor, ele foi preciso ele ser crucificado lá na cruz. Ele passou a vida inteira sem ver Jesus, sem querer saber de Deus. Mas lá no último momento, ele teve um despertamento, uma mudança, uma conversão. Sabe o que é conversão? Você pegar um retorno. Ele teve uma conversão na vida dele. Ele foi transformado. Ele viu Jesus como Jesus deve ser visto, o santo, o justo, que assumiu o lugar do culpado. E naquele momento, ele viu que ele era pecador. Ele não ficou preocupado com o outro, não. Ele não queria sair daquela situação, não. Ele queria ser salvo. E nós precisamos querer ser salvos por Deus. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Eu não achei o versículo de desenvolver a vossa salvação, mas eu vou deixar nos comentários depois. E o Senhor tem me despertado muito nessa palavra, para o meu próprio coração. Nós precisamos abandonar isso. Nós precisamos de parar de ser maldizente, maledicente, emprestar o nosso ouvido para
difamar os líderes. Os líderes não são perfeitos, mas são imbuídos de autoridade sobre a nossa vida. E nós precisamos parar de ser rebelde. Às vezes você está sofrendo com o seu filho na rebeldia, você está falando com o seu filho, ministrando na vida dele, ele rebelde. Às vezes ele está reproduzindo um comportamento seu dentro da igreja, que você é rebelde com o seu líder. E um abismo, ele chama o outro abismo. Um abismo chama o outro abismo. E essa palavra me impactou muito. Eu sei que essa palavra não se esgotou. Eu vim aqui nesse dia para semear esta palavra, para compartilhar esta palavra. E eu sei que essa palavra, ela corta principalmente no meu coração, sabe? E nós precisamos disso. Aquele homem, ele foi salvo. Ele fala, Jesus, o Senhor lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino? Jesus falou para ele assim, meu filho, é hoje que você vai entrar comigo no paraíso. Jesus falou isso para ele, gente. Eu estou só reproduzindo aqui. Eu não entendo muitas demandas, as teorias, mas Jesus, ele fala para aquele homem assim, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque ele olhou para Jesus. Ele viu que Jesus estava no lugar do culpado. E ele se viu culpado. Ele se viu culpado, ele se enxergou. Está passando a hora da gente se enxergar. Se a gente continuar essa vida de criança, de buscando aliados para massagear o nosso ego vai nos levar para o inferno. E não só nós, os nossos filhos vêm atrás de nós, vendo as nossas pegadas, vendo os nossos comportamentos, vendo o jeito que a gente lida com o sagrado, vendo o jeito que a gente lida com a nossa fé, vendo a nossa falta de posicionamento, vendo a nossa falta de prumo. E eu desejo que o Espírito Santo venha discernir para você. E todos nós precisamos de conserto. Se você me falar, Francis Lente, você está falando isso, mas e os líderes? Os líderes também têm de Deus o conserto, você sabe por quê? Porque líder, ele tem o conserto direto de Deus. Nós não precisamos querer confrontar líder, não. Sabe por quê? Porque com os líderes é o próprio Deus que trata. É o próprio Deus que vai tratar com seus líderes, como ele tratou com Isaías. Vai lá em Isaías 6. Isaías 6, Deus mostra a glória dele para Isaías. Isaías fica tão encantado de ver as coisas de Deus sagradas, gloriosas, que ele falou assim, ai de mim. Eu vou morrer, eu estou perdido, para mim não tem solução, porque eu estou na frente dessa glória toda, dessa santidade toda, dessa beleza toda, dessa pureza toda. E eu sou um impuro, eu sou um homem impuro, eu falo de maneira impura, eu ajo com impureza, eu tenho motivações erradas no meu coração, eu sou carnal, eu não abandono as obras da carne. Eu não abro mão, eu não renuncio a minha carne para viver no Espírito, para agradar o Espírito Santo de Deus. Isaías, ele viu, Isaías era profeta, era alto nível, gente, o nível era alto, Isaías. E ele se viu, quando ele viu a glória de Deus, foi a mesma coisa, aquele homem na cruz viu Deus lá, viu Cristo sendo crucificado inocente e viu a sua imundícia. E Isaías, como profeta, usado por Deus, com a palavra de Deus, ele olhou para a glória que Deus mostrou para ele e falou, Deus, para mim não tem jeito não, eu estou perdido, porque eu sou um homem sujo. Meu irmão, se você não tem visto a sua sujeira, a sua imundícia, se você acha que você é o bom, misericórdia, misericórdia. Vá para a presença de Deus hoje, em nome de Jesus. Vai para a presença hoje, em nome de Jesus. Fala, Jesus, mostra para mim a minha mazela. Mostra para mim, Senhor. Me ajuda a enxergar hoje, para o Senhor não precisar ser mais didático comigo, como eu aprendi com um pastor numa escola dominical. Ele falou, meu irmão, acorda. Se Deus precisar ser mais didático com você, pior para você. E às vezes a gente sofre coisas que a gente não precisava sofrer. Sabe por quê? Porque nós somos rebeldes. Os rebeldinhos, parecendo com o primeiro rebelde que houve, do primeiro pecado que existiu, que foi lá no céu, do inimigo de Deus. Nós estamos sendo rebeldes.
Então nós precisamos submeter. E que se submeta hoje, não é a mim não. Submeta a palavra de Deus. Vai para a palavra de Deus, pega a palavra de Deus e leia a palavra de Deus. Fala, Senhor, eu quero submeter. Submeter. E eu quero terminar esse momento aqui lendo alguns versículos que ontem foi minha meditação ontem e falou muito ao meu coração. Diz assim: porém, se deixardes que o Espírito Santo vos guie, já não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam, tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. É forte, né? Eu quero deixar essa palavra, e essa palavra ela tem cortado o meu coração, e eu quero aprofundar mais nessa palavra para a minha vida. De Gálatas 5, eu quero ler em outras versões e descobrir o significado de cada uma dessas obras da carne, dessas coisas que podem estar na minha vida, que eu não estou percebendo, mas que estão me distanciando, que estão fazendo com que eu me rebele contra a vontade de Deus e o agir do Espírito Santo. E Deus não tem rebeldia para nós não, gente. Deus não tem. 1 Samuel 15 fala assim que a rebeldia ela é pior que o pecado de feitiçaria. Então, quando a gente está sendo rebelde, está sendo teimoso, nós não estamos agradando o Espírito Santo de Deus, nós estamos na carne. Andar no Espírito, andar no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Que Deus continue falando no seu coração, e eu quero orar. Pai, eu te louvo pela tua palavra, porque a tua palavra ela destrói fortalezas, ela destrói sofismas, ela destrói mentiras, ela destrói engano. Pai, nos perdoa, porque como povo do Senhor nós temos nos rebelado contra os nossos pastores, contra os nossos pais, as nossas mães, os nossos líderes, os nossos maridos. Deus, nós temos sido rebeldes, mas em nome de Jesus eu quero pedir o teu perdão. Deus, me dá a oportunidade de viver em novidade de vida. Uma vida nova, Senhor. Uma vida, Pai, não guiada no que eu aprendi, no que eu acho, mas uma vida guiada a partir de Jesus Cristo. Jesus, me dá esse presente hoje, de ter esse entendimento, essa consciência de pecado, que aquele homem teve lá no Calvário olhando para o Senhor. Ele falou, olha, eu sou culpado, é justo eu morrer, porque eu sou culpado, mas ele é o inocente no lugar do culpado que sou eu. Deus, me dá consciência de pecado, como o Senhor deu a Isaías, que viu tanta coisa linda, mas ele não se engrandeceu das coisas lindas que ele viu. Ele não se engrandeceu, mas ele se viu pecador. Ele viu que para ele não tinha jeito, porque ele era impuro, porque ele habitava no meio de gente impura, de gente que tem o coração impuro. Deus, muda o nosso coração. Deus, circuncida o nosso coração. Deus, esquadrinha o nosso coração. Senhor, a tua palavra diz, tornai-vos a mim, eu tornarei a vós. Isso com humilhação, com jejum, com pranto, com confissão, com arrependimento, com mudança de vida, com conversão. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, eu te louvo porque o Senhor disciplina, o Senhor corrige aquele que o Senhor ama, ao filho que o Senhor quer bem. Quantas vezes, Senhor, nós como pais, nós queremos corrigir nossos filhos, exortar e falar porque a gente ama, porque a gente quer o bem. E assim muito mais o Senhor, porque o Senhor nos ama com amor puro, com amor eterno. E a tua palavra nos garante, porque a tua palavra nos diz, com amor eterno eu te amei. Por isso, com misericórdia, com benignidade, com amor eu te atraí. Traz o conserto na nossa vida nesse tempo, Senhor. Deus tem misericórdia dos nossos filhos. Deus tem misericórdia do nosso casamento. Deus tem misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos, Pai.
Eu te peço no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus...